Olá, meus irmãos, tudo bem? Hoje é domingo, é o dia do Senhor, o dia que separamos para poder nos reunir como igrejas e adorar o nome dele. Então, eu queria te convidar a separar um tempinho no seu dia de hoje para meditar na palavra do Senhor. Nosso texto hoje está em Lucas, capítulo 3. Somente dois versículos, versículo 21 e versículo 22. É um texto bem curto e bem conhecido, que é falado para nós ou contado para nós em todos os quatro evangelhos, com alguma diferença de abordagem, mas nos quatro evangelhos. Vamos ler. Lucas, capítulo 3, versículo 21 e 22. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Esse texto fala resumidamente aqui no relato de Lucas sobre o batismo de Jesus. João Batista, nós nos lembramos, batizava o povo com uma mensagem de arrependimento. Eles precisavam se arrepender e então batizar-se para mostrar esse arrependimento. Jesus, quando vem ao mundo, naturalmente ele não precisa ser batizado. Nós sabemos o que os relatos nos contam, que o próprio João Batista, ao olhar Jesus, fala assim: Olha, mas como eu posso te batizar? Eu que deveria ser batizado por você. E Jesus fala: Basta um pouco, deixe por enquanto. E aqui o relato de Lucas, apesar de não contar para nós esses detalhes, eles nos são lembrados pelos demais evangelhos. Jesus é batizado diante deles. Isso mostra, em primeiro lugar, que ele se fez como um de nós. Ele se coloca no nosso lugar. Ele não precisa de arrependimento, mas nós precisamos. E como um representante do homem, ele mostra isso. Ele vem e ocupa o nosso lugar. Ele está aqui como um de nós. E Lucas nos lembra isso. Todos nós precisamos nos arrepender. Todos nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados para que possamos ingressar no povo de Deus. Jesus ocupa esse nosso lugar. Depois o texto nos fala do Espírito Santo pairando sobre Jesus como uma pomba ali nas águas do batismo. E é interessante que só tem dois lugares da Escritura, duas ocorrências, onde essa imagem é vista, do Espírito Santo pairando sobre um conjunto de águas. Gênesis capítulo 1, antes da criação, e agora no batismo de Jesus. Não me parece ser meramente coincidência. Por um lado, lembra lá Gênesis 1, e aqui a pessoa da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aqui de forma ainda muito mais clara. Jesus sendo batizado, o Espírito pairando sobre ele e o Pai na voz que sai do céu, dizendo a ele: meu filho em quem me comprazo. Mas tem uma outra imagem que deveríamos prestar atenção nela. Essa imagem aqui no batismo de Jesus nos faz lembrar da criação. Deus criou todas as coisas perfeitas. E agora, através do ministério de Cristo, que inicia-se aqui no batismo, através do ministério de Cristo, todas as coisas são refeitas. Ainda não visivelmente toda a criação, um dia a veremos, mas já podemos sentir isso nas nossas vidas. Somos agora uma nova criatura. Então, as duas imagens elas fazem um paralelo do Espírito sobre as águas. Na primeira criação, Deus fazendo tudo perfeito para a sua glória. E agora, em Jesus, ele refazendo todas as coisas, a começar de nós, os que cremos como novas criaturas, para a glória dele. Cristo é aquele que ocupa o nosso lugar. Cristo é aquele que vem para trazer a glória ao nome do Pai, refazendo, trazendo a nova criação a nós, a nova criatura em nós. E por fim, vemos o texto dizendo a voz do Pai: Este é o meu filho em quem me comprazo. Ele satisfaz a vontade, o desejo do Pai. Ele cumpre plenamente o propósito do Pai. Que o Senhor também encontre em nós, homens e mulheres, que cumprem o propósito do Pai. E que, apesar de ser de uma relação diferente da relação de Jesus, ele também possa olhar para nós e dizer: Este é meu filho, esta é minha filha, eu me alegro neles. Eles são servos bons e fiéis. Que Deus nos encontre assim, não para a nossa glória, mas para a glória de Cristo. Não pela nossa força, mas pela força de Cristo. Não pela nossa capacidade, mas pelo agir do Espírito Santo de Cristo em nós. Amém.